Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. O livro de hoje é um livro que eu tenho um relacionamento de amor e ódio, digamos assim. É um livro que a minha tia, minha querida tia Nésia, já falecida, me deu uma versão muito antiga, uma edição muito antiga, que era dela, quando eu era criança. E aí eu li esse livro e eu odiei, e eu perdi essa versão, essa edição antiguíssima. E ela ficou super chateada comigo, eu lembro disso na época. Mas que eu também tinha um grande carinho pela história, porque eu assisti um anime que fizeram baseado nesse livro e passava no SBT. E eu achei que o anime foi muito feliz, porque esse livro, na verdade, não é um livro para criança. E o anime dava, então, essa linguagem infantil que eu, criancinha, precisei para gostar dessa história. E aí agora, com 38 anos, peguei o livro de novo para ler. No caso, peguei em audiobook, porque eu dou prioridade para releitura em audiobook. Peguei para ler em audiobook e, gente, que livro fabuloso, cara. Que livro fabuloso. Esse livro é de uma beleza, esse livro é de uma... Ai, sei lá, é mágico, é um livro daquelas histórias mágicas, assim. Só que é um livro que, infelizmente, apanhou muito mesmo, de todo o comércio que se criou ao redor dele. Até a gente tem um vídeo maravilhoso de Dania Chloe, a boneca do F The Hype, falando sobre esse livro, que é O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, que foi um aviador, escritor e aviador, nascido em Lyon, na França, em 1900, falece em 1944, novo, né, 44 anos. Nasceu em uma família riquíssima, aristocrática, porém o pai morre quando ele tinha apenas 4 anos. E o pai parece que morre numa viagem de trem, assim, tem um infarto, um AVC, não vou lembrar, e morre assim do nada, de uma maneira muito abrupta. E por causa disso a família vai empobrecer, mesmo com o título nobre que eles tinham. E mesmo a mãe sendo acolhida pela irmã, que também era rica, tal. Mesmo assim, a família cai um pouco o seu poderio financeiro. O Exupéry não era filho único, ele tem, acho que 4 irmãos, ou 3 irmãos, sendo que ele é do meio e tem mais um mais novo. Ele vai morrer, esse irmão dele, com 15 anos de idade, quando ambos estavam num colégio-internato. Isso vai marcar ele profundamente. E esse livro, o Pequeno Príncipe, ele é um livro que vai ter muito da vida pessoal do Exupéry nas suas páginas. E a gente vai conversar um pouco sobre isso quando a gente for realmente falar sobre o livro. O Exupéry não passa no exame da Academia Naval, que ele queria muito entrar. Ele termina o curso não termina o curso de arquitetura que ele resolve começar, e ele vai viver de bico. Aí, quando ele tinha 21 anos, ele consegue entrar nas Forças Armadas e conhece, então, o grande amor da sua vida, que é a aviação. Ele já tinha tido alguns contatos antes na casa da tia, que era um castelo que ele passava férias e tal com a família, e lá tinha uma pista de pouso, e ele tem contato com alguns pilotos que eram amigos da tia. Mas, realmente, o amor da aviação vai ser descoberto quando ele entra para as Forças Armadas. Ele vai ter uma vida super incrível, super maravilhosa. Ele vem pro Brasil, eu vou comentar um pouco sobre isso. Enfim, ele tem uma vida incrível, mas a gente precisa dar um pulo aqui de tempo, porque realmente é um cara que viveu muito, que teve muita coisa para se falar. Mas a gente precisa dar uns recortes de vez em quando. Em 1935, 30 de dezembro, na verdade, o Exupéry e o seu navegador, que era o melhor amigo dele, vão cair no deserto da Líbia, mais precisamente no Saara. Eles ficam lá, eles estavam tentando quebrar um recorde de velocidade entre Paris e Saigon, e eles vão cair ali, vão sobreviver, eles não se machucam muito, eles vão ter um segundo acidente, onde lá eles se machucam demais, assim, o Exupéry fica 8 dias em coma, quase perde o braço e tal, mas esse primeiro, no Saara, eles não se machucam. O avião fica muito destruído, mas eles se salvam. Só que eles ficam 3 dias sem água e sem comida nesse deserto. Ele escreve até um livro sobre essa experiência. E eles só não morrem porque eles são encontrados por uns beduínos. Em 1943, ele vai escrever O Pequeno Príncipe. Nesse mesmo ano, ele vai voltar a voar
pelos aliados na Segunda Guerra. E em 44, um ano depois, em julho, ele cai mais uma vez com sua aeronave e aí o corpo nunca foi encontrado. Tem coisas que a gente precisa entender aqui antes da gente realmente entrar no livro. Primeiro de tudo, é necessário que você entenda, porque assim, ele vai ter vários tipos de acidentes durante a vida, né? Aliás, ele quase tem um acidente aqui em Florianópolis, quando ele está fazendo Buenos Aires, Brasil, Argentina, Brasil. Na época que a gente está falando em 40 e tal, a tecnologia da aviação não era tão desenvolvida assim. Então, tinha muito, muito problema, tinha muita queda de avião, bem mais do que a gente tem hoje em dia. Para que o Exupéry tenha caído tanto de avião e tenha sobrevivido, pelo menos a grande parte dos acidentes, é porque ele era, sim, um piloto extremamente habilidoso, um piloto extremamente responsável. Então, a gente precisa ter isso na nossa cabeça. A tecnologia que a gente tem hoje em dia, na navegação, na aviação, não era a mesma de 1940, não era a mesma de 1935. Então, a gente precisa ter isso em mente. Porque fica parecendo, né, já que ele caiu tantas vezes de avião, teve tantos acidentes, que ele não era um grande piloto. Ele era, sim. Segunda coisa, isso aqui é mais uma curiosidade. Quando ele faz esse caminho Argentina-Brasil, ele para em Florianópolis, ele tenta levantar voo, não consegue, porque estava chovendo muito, fica por aqui um tempo e tal. E todo mundo que estava ao redor ali dele, o conheceu, fala coisas maravilhosas sobre ele. E ele, inclusive, ganhou um apelido chamado Zé Perri aqui no Brasil. Um apelido que eu particularmente achei uma graça. Eu já quero ter uma calopsita para dar o nome dela de Zé Perri. Eu achei fantástico. Terceira coisa, o Exupéry, ele vai escrever vários livros. O Pequeno Príncipe é o 6º livro dele. Ele estava numa fase da vida dele que era uma fase meio complexa, ele estava meio pancada das ideias, coisas que todo mundo passou, todos passamos, né? Se vocês me acompanham lá no @LiviaMulder, vocês sabem que eu estava numa fase assim também esses dias. E aí, a esposa de um dos editores dele fala assim: por que você não escreve um livro infantil, um livro voltado para crianças? E aí, ele resolve, então, ir para a casa dele, tirar um tempo e escrever o que viria a ser O Pequeno Príncipe. Porém, eu não acho particularmente que O Pequeno Príncipe é um livro infantil. Eu acho que você tem uma grande diferença com livros que têm crianças e até são contados pelo ponto de vista de crianças. A gente tem isso no To Kill a Mockingbird, que por sinal eu estou ouvindo em audiobook para trazer para vocês, estou relendo em audiobook. E você tem livros realmente infantis, tá? São coisas totalmente diferentes. Você não pode falar que To Kill a Mockingbird é um livro infantil. Você não pode falar que Pequeno Príncipe é um livro infantil. Porque não é. Ele traz conceitos, são temáticas, são situações que você realmente só vai entender sua totalidade quando você estiver em um determinado momento da sua vida. Isso pra mim é muito claro. Isso não é etarismo, tá, gente? Porque o etarismo também pode ser uma coisa do tipo assim, você é muito novo, sai daqui, criança burra. Não é isso. É realmente, gente, tem coisas na vida que você só entende com o tempo. É só com o tempo. E atenção, não é sofrimento, é tempo mesmo. Porque você precisa de tempo para, às vezes, entender coisas, absorver coisas, compreender coisas, ter contato com outros pontos de vista, repensar. Enfim, tem coisa que só o tempo mesmo. E eu acho que O Pequeno Príncipe é aquele livro, para mim foi muito isso, tá? Que só o tempo me trouxe a capacidade de ler este livro e entender tudo aquilo que ele está botando na mesa, tá bom? Mas vamos então direto para o livro e depois a gente volta um pouco também para falar sobre a esposa do Saint-Exupéry. Enfim, foi lançado em 1943, como eu falei para vocês. Um ano depois ele vai cair e vai desaparecer no meio da Segunda Guerra. E ele começa esse livro com um narrador contando que quando ele tinha por volta da 5, 6 anos de idade, não vou lembrar exatamente a idade, ele fez um desenho que os adultos não entenderam muito bem, que era um desenho o famoso desenho do chapéu, que na verdade era uma cobra que tinha comido um elefante. E ele falou uma coisa muito bonitinha, né, que ele fala assim: então aos 6 anos de idade acabou a minha carreira de desenhista. Isso para mim já começa mostrando uma conexão
com o que aconteceu com o Zé Perry na vida real. Na primeira infância, né, que é do 0 aos 7, ele vai sofrer um baque, que é a morte do pai, que vai realmente marcar a vida dele para sempre. Esse baque, que é aqui a gente pode entender que é a retirada abrupta da criança do seu mundo confortável, do seu mundo perfeito, que é o que a criança deveria, né, estar nessa primeira fase da vida, de 0 a 7 anos. Aqui no livro, ele vai ser demonstrado como esse encerramento da carreira de desenhista. Eu entendo assim, tá? Quando eu li essa parte, para mim ficou muito claro. Aqui, eu não tinha lido nada sobre a vida do Exupéry, tá? Quando eu li essa parte, eu falei assim, ok, aconteceu alguma coisa na vida desse autor. Juro por Deus, gente, eu pensei isso. Aconteceu alguma coisa na vida desse autor na primeira infância, que então os sonhos, as ambições infantis, as fantasias infantis são encerradas ali. Ele coloca isso e em seguida ele dá um pulo na história para quando este narrador já adulto virou o quê? Um aviador que sofre um acidente e cai no deserto. Exatamente o que aconteceu com ele na vida real. Quando este cara cai no deserto, ele encontra uma criança que seria o Pequeno Príncipe. E eles vão então desenvolver um relacionamento ali. E o Pequeno Príncipe, que essa criança vai contar para ele coisas, como, por exemplo, que ele veio de um outro planeta, que ele tinha uma rosa, que tinha um relacionamento com uma rosa. Por causa dessa rosa, ele acaba brigando, ele resolve, então, sair do planeta dele, conhece outros planetas, cada um melhor que o outro, cara, impressionante. Conhece outros planetas, aí acaba caindo na Terra, conhecendo uma raposa, entendendo coisas do relacionamento dele com a Rosa através dessa raposa e conhecendo o nosso aviador e resolvendo voltar para o seu planeta. Basicamente essa história, esse é o resumão muito, muito simplório de Pequeno Príncipe. Quando eu estava lendo esse livro, aliás, quando eu leio todos os livros, eu converso muito com o André sobre eles, né? E aí eu conversando com o André, falando assim, puta livro incrível, meu Deus, todo mundo tem que ler, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mais uma vez, não sabia nada da história do Exupéry, além do fato que ele tinha caído e morrido num acidente de avião. Aí eu contando pro André, e a primeira coisa que eu falo pro André foi, olha, ficou muito claro pra mim que ele é o Pequeno Príncipe. O Zé Perry, ele nada mais é do que o narrador e o Pequeno Príncipe. É o narrador encontrando, sei lá, eu não sei essas coisas de psicologia, de ego, superego, não entendo essas coisas. Mas é isso, ele encontrando uma parte de si durante esse período que ele está enfrentando a morte, né? Mediante a falta de comida, a falta de água no meio do deserto. E repensando muitas coisas de sua vida, inclusive, de maneira filosófica, inclusive, chegando a conclusões sobre o seu relacionamento com outras pessoas e sobre como ele conduziu sua vida até aqui. Para mim ficou muito claro isso. Eu falei isso pro André. Para mim é ele. E isso é com toda certeza. Com toda certeza. Para mim, o aviador é o Pequeno Príncipe. Quando eu terminei de ler, terminei de ler em prontos. Quando eu termino de ler esse livro, eu vou, então, fazer a bendita da pesquisa para trazer para vocês, como a gente sempre faz, a história do autor. Mano, quando eu comecei a ler essa história, eu falei, é isso, cara. O Pequeno Príncipe não é um livro infantil. O Pequeno Príncipe é o Antoine de Saint-Exupéry reencontrando sua criança interior. Aí você chama de ego, superego e de, sei lá, eu não sei essas coisas. Você chama como você quiser. Reencontrando uma parte de si e revisitando através de vários traumas de sua vida. A morte do irmão, a morte do pai, a queda no deserto, sua própria existência. Esse livro é fabuloso. Esse livro é fabuloso. Esse livro tem que ser lido. Isso aqui é aquele tipo de livro que eu falo. Isso aqui tem que ser lido para sempre, por gerações e gerações. Todo mundo já tem que ler, mas não entrega na mão de uma criança. Não entrega na mão de uma criança. É idiota fazer isso. Esse livro é para ser lido por adulto. Por adulto. Isso aqui não é para ser lido... assim, é uma fábula, óbvio, mas eu acho que nem como fábula funciona. Isso aqui funciona como um mega livro de um cara revendo sua existência. Isso aqui, e só adulto vai entender isso aqui. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. O que é muito louco, né? Porque realmente ele foi escrito pra ser um livro pra criança. Mas, mais uma vez, pra mim não é. Eu vou chamar aqui os nossos comerciais e eu vou contar o resto desse livro até o final. E aí a gente vai falar com mais
com mais detalhes sobre esse cruzamento da história do Pequeno Príncipe com a vida pessoal do Exupéry, inclusive porque, como eu contei para vocês, nós temos aqui também a morte do irmão sendo retratada nesse livro, tá bom? Volto já. Opa! Já o episódio continua. Mas antes, queria te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Então, preciso da sua ajuda. Clica no botão de compartilhar e compartilhe esse episódio com seus amigos e nas suas redes sociais. Me ajuda muito. Obrigada! Pois muito que bem. O aviador encontra o Pequeno Príncipe no deserto e esse Pequeno Príncipe vai contar para ele a história dele, né? A história do Pequeno Príncipe. Que ele mora nesse planeta e ele tem como companhia uma rosa, que ele é apaixonadíssimo pela rosa. E a Rosa também é apaixonada por ele. Só que a Rosa ela é muito voluntariosa. E foi muito engraçado essa parte, porque eu me vi muito, eu e o André, nesse relacionamento da Rosa com o Pequeno Príncipe. Tem umas horas, porque ela fala assim, é muito engraçado, porque ela é muito voluntariosa, ela quer que ele esteja do lado dela todo o tempo, ela quer que ele afague o ego dela todo o tempo, tal, porque ela, na verdade, é uma criatura frágil, né? Ela é uma rosa, gente. Ela é uma rosa. Não sei se vocês já tentaram criar rosa na casa de vocês. Rosa é uma planta muito frágil, porque ela é uma planta que precisa de muito sol. Mas, ao mesmo tempo, não pode ser sol demais, senão ela queima. Ela precisa ser molhada, mas não pode ser água demais, senão ela se afoga. Ela é uma planta muito, muito sensível. Quando eu era criança, eu ganhei um vaso de rosa menina, que é uma rosinha bem pequenininha, cor de rosa, bem cor de rosinha mesmo. Não é vermelha, não é amarela e tal. E, assim, nunca comigo deu certo. Porque, primeiro, eu não tenho dedo verde. E, segundo, porque é uma planta muito, muito frágil. Então, como a rosa é uma criatura muito frágil, ela precisa desse sustento emocional, que, no caso, viria do Pequeno Príncipe. E aí é muito engraçado, porque eu peguei rindo muito. Porque ela fala umas coisas assim, do tipo assim, pra ele. Quer saber? Quer eu deixar sozinho? Pode ir. Não, eu fico muito bem só. Aí ele fala assim, mas você pode morrer. Ela fala assim, eu morrer? Querido, eu tenho 4 espinhos. Eu sou muito perigosa, tá? Não vai ter ninguém aqui que vai tocar em mim, porque eu tenho 4. Não é 1, nem 2, nem 3, são 4 espinhos. E ela fica fazendo isso. E aí tem uma hora que ele fala assim, tá bom, então eu tô indo mesmo. Fica aí ele ainda consegue colocar ela numa redoma pra ver se protege mais ela. Mas ele fica, pega e vai embora. E eu não sei, eu não vou entrar em detalhes da minha vida pessoal, porque não diz respeito só a mim. Meu casamento diz respeito também ao André, que é uma pessoa bem diferente de mim. É uma pessoa extremamente low profile. Então, não vê o caso. Mas, gente, eu me peguei, assim, em vários momentos, muito eu e o André, com o Pequeno Príncipe e a Rosa. Muito. Em alguns momentos que tem cenas dos dois, eu me peguei e falei assim, meu Deus, eu sou muito a Rosa. Em vários outros momentos, eu peguei e pensei assim, meu Deus, o André é muito a Rosa. Então, eu acho que é tão bonito essa parte, porque é um relacionamento que claramente os dois se amam, mas claramente eles são muito, bobos, muito idiotas para conseguir fazer aquilo funcionar naquele momento. E por mais que eles estejam eternamente tentando fazer com que dê certo aquele relacionamento, em vários momentos a imaturidade deles não vai permitir. Em vários momentos o ego vai ser colocado no meio. E aí isso me trouxe muito uma coisa que uma vez eu falei assim, cara, casamento dá certo não é porque você precisa do outro. Casamento dá certo porque você quer estar com o outro. Porque qualquer tipo de relacionamento, principalmente amoroso, ele vai demandar uma energia muito grande para fazer aquilo acontecer, para fazer aquilo dar certo. E por isso que é tão importante você querer estar do lado do outro. Porque precisar é uma coisa meio, como eu posso dizer, codependente. Você não tá ali porque você quer, porque você precisa, porque se não for aquela pessoa, você não respira, você não vive. Quando você quer é outra coisa. É uma decisão, é uma coisa mais completa. Você não precisa daquela pessoa, você vive bem sem ela, você acorda de manhã, você se alimenta, você sai, você aprende, mas você quer estar do lado dela. Então aí é diferente. A decisão de estar ali é não só emocional, é consciente. Então todos os esforços que você vai fazer
são esforços conscientes. Então, não é o desespero que faz com que você esteja perto daquela pessoa, senão você não respira. Não, é o todo. É você integramente decidindo que quer estar do lado daquela pessoa. Então, vai lutar por aquilo. Então, vai sentar, vai conversar. É um patamar muito mais saudável. É um patamar que, infelizmente, pela falta de experiência e pela falta de maturidade, que não tem a ver com idade aqui, claro, são crianças, né? Um pequeno príncipe. Mas, enfim, não tem a ver realmente com idade biológica. Mas pela falta de maturidade, o Pequeno Príncipe e a Rosa não vão conseguir. Então, por isso que ele vai embora. E isso aqui, ó, te prepara que esse episódio vai ser longo, tá? E isso aqui tem uma conexão direta com o casamento na vida real do Saint-Exupéry com a Consuelo, que é a sua esposa, que é uma figura fabulosa. Depois que eu descobri que ela tem, por sinal, a biografia dela, eu tô doida pra ir atrás. Que é uma salvadorenha, que ele vai conhecer, filha de um cara rico, tal. Ele é o terceiro casamento dela. O primeiro casamento ela se divorcia, mas é maravilhoso. Porque na época era muito feio uma mulher estar divorciada. Então ela conta pra todo mundo que o marido morreu. Mas não, mas ela se divorciou do marido. Aí ela se casa pela segunda vez, fica casada 1 ano. Aí sim o marido morre. E aí depois ela conhece na França o Zé Perry. E aí eles têm um relacionamento que é um relacionamento imaturo. Porque os dois são voluntariosos, os dois não sabem ainda o que querem na vida, os dois ainda não são íntegros, não são adultos funcionais, né? Mais uma vez, não tem nada a ver com idade, é mais realmente mentalidade aqui. Então, eles se separam e se voltam um pro outro todo tempo. Eles têm muitos problemas, assim. Tem muita traição no meio, porque eles se separam, cada um vai ter um amante, aí eles voltam. E assim vai. E é muito louco, porque esse relacionamento deles vai ser, na verdade, o ponto que ele escreve o relacionamento do Pequeno Príncipe com a Rosa. Inclusive, depois que o Pequeno Príncipe chega na Terra, que eu já vou falar um pouquinho mais pra frente, esse relacionamento é retomado, o assunto desse relacionamento, na verdade, é retomado. Mas vamos lá, continuando. O Pequeno Príncipe, então, vai embora de seu planetinha, vai deixar a Rosa ali sozinha, porque tiveram essa briga, ficou magoada, ela também tá magoada. E ele vai encontrar outros pequenos planetas. E cada planeta é um tapa na cara. É um tapa na cara, porque todos os planetas, na verdade, simbolizam esse Pequeno Príncipe, essa criatura que é nova no mundo, né? Porque ele é uma criança, tendo conexão, tendo pela primeira vez contato com a hipocrisia e com a pequenez humana. Porque aí você vai ter um planeta que um rei não tem súdito, então, né? Não é um rei. Aí você vai ter outro planeta que tem um cara lá que fica contando as estrelas, porque ele é tipo um contador, e ele conta as estrelas porque na cabeça dele, se ele contar as estrelas, elas são dele, sendo que também é uma mania de grandeza ridícula. Aí você vai ter o geógrafo que nunca foi em lugar nenhum. Você vai ter um cara que ele trabalha eternamente, sem saber quem deu a ordem para ele, em acendendo e apagando as lâmpadas do planeta, né, conforme a noite e o dia nasce. Porém, o planeta é tão pequenininho que a noite e o dia nascem a cada 30 segundos. E ele continua fazendo aquela ação sem saber por quê exatamente. Aí você vai ter o cara que é bêbado. E sim, todos os planetas são planetas, acho que são 6 planetas, se não me engano. Todos os planetas são planetas de uma pessoa só, agindo de uma maneira que só demonstra isso. A falta de sentido na sociedade humana. A falta de sentido nas construções financeiras, sociais, religiosas, enfim, da humanidade. Que, na verdade, não constrói o caráter do humano, não constrói a felicidade da sociedade, apenas endossa comportamentos sem sentido, hipócritas, baseados em um poder que não existe. É isso que o encontro desse Pequeno Príncipe demonstra com esses pequenos planetas que são habitados apenas por um homem. É muito foda. Não, esse livro é muito foda, cara. Esse livro é muito foda. Pelo amor de Deus. Não, esse livro é muito foda. E é minúsculo. Meu, é incrível esse livro. Esse livro é incrível. Enfim, aí o Pequeno Príncipe vai chegar na Terra, ele vai sofrer vários... Sofrer é uma palavra forte. Ele vai vivenciar várias experiências. Ele quer encontrar mais pessoas, ele acha que a Terra é inabitada.
Aí ele fica andando, ele sobe numa montanha, aí tem a famosa cena do Eco, né? Que ele acha que, na verdade, o Eco é só uma pessoa que tá, sei lá, mangando dele. Enfim, até que encontra uma raposa. O sonho da raposa é ser domesticada. Porque na cabeça da raposa, se ela for domesticada, ela se torna especial, ela deixa de ser uma raposa ordinária. Ela vai ser a raposa de alguém, ela vai ter em alguém o seu valor. Que aqui a gente pode fazer claramente uma alusão ao casamento, né? Esse livro é de 43. E aí, em paralelo a isso, o Pequeno Príncipe vai encontrar um campo de rosas. E ele vai ficar em choque, porque ele vai falar assim, gente, mas eu achava que a minha rosa era a única no mundo. Se ela descobrir que, na galáxia, se ela descobrir que tem um lugar que tem um campo de rosas, ela vai ficar extremamente envergonhada. E aí que a raposa vem e fala assim, não, a sua rosa, ela não é uma rosa qualquer, ela é a sua rosa. E ela é especial por isso, porque a rosa dele viveu com ele, teve situações com ele que nenhuma outra rosa teve. E principalmente ela é amada por ele, algo que nenhuma outra rosa é. Logo, aí vem o famosíssimo, as coisas mais importantes são invisíveis aos olhos, elas podem ser vistas ao coração. E é por isso que a raposa queria tanto ser domesticada, porque ela queria ser amada e ela queria ser cuidada por alguém, e na cabeça dela, então, ela deixaria de ser uma raposa ordinária. É meio como se o especial da vida é o relacionamento que você constrói. É isso que faz com que você e a outra pessoa e as outras pessoas não sejam mais ordinárias, porque elas são especiais para alguém. E todo mundo que é especial para alguém não é mais comum. Cara, aí eu já estava em prantos. Aí eu já estava digitando coisa errada no Excel, porque o meu olho já estava caindo de tanta lágrima. Tava nesse nível já esse livro. Tava nesse livro. Esse livro era uma coisa absurda. E aí que o Pequeno Príncipe percebe que ele tá sentindo muita falta da Rosa, que ele quer voltar para casa dele. E sem falar que tanto ele quanto o aviador estão há muito tempo no deserto, estão passando mal pela falta de comida, pela falta de água e tal. E aí o Pequeno Príncipe resolve voltar para casa dele. Porém, e aqui um momento drástico, um momento tenso. No começo, quando ele chega na Terra, ele encontra uma cobra, o Pequeno Príncipe encontra uma cobra, que ela fala assim para ele, olha, eu posso te levar para tua casa, se você quiser. Então ele resolve voltar para a casa dele, sendo picado pela cobra e morrendo. Porque para ele fala pro aviador que o corpo dele é muito pesado para ser levado de volta para a galáxia. Então ele volta desta forma. E aí ele fala, né, pro aviador, não vem assistir isso. Fica ali, porque, enfim, né, é um momento de um suicídio, é um momento de morte. E aqui a gente vai ter um momento muito triste do livro, porque tem todo um texto do Pequeno Príncipe sobre, olha, se você quiser me ver de novo, é só olhar as estrelas, lembrar da minha risada e tal. E aí ele vai falar coisas que, segundo alguns biógrafos do Saint-Exupéry, foram palavras que o irmão mais novo do Saint-Exupéry, que morreu com 15 anos lá, quando ele estava no colégio interno, falou para ele quando estava doente. Então, na verdade, aqui, além do Pequeno Príncipe ser o próprio autor, o Pequeno Príncipe também vai representar a dor que o autor sentiu com a perda do irmãozinho, do irmão mais novo. E a morte do Pequeno Príncipe é essa alusão a essa morte, né? Mas eu acho também muito bonito, porque é uma situação assim, do tipo assim, não tô morrendo, tô voltando pra casa, não tô morrendo, tô finalmente voltando pra quem eu amo. Eu acho lindo, se você, obviamente, é uma pessoa mais espiritualizada, você vai ter esse tipo de visão, né? De, olha, não acabou. Na verdade, só estou deixando aqui a matéria, porque a minha consciência vai ser levada, né? Se você é uma pessoa mais espiritualizada, você vai pensar isso. Se você é uma pessoa que não tem essa crença, ao mesmo tempo tem essa coisa o Pequeno Príncipe como uma ideia, o Pequeno Príncipe como um luto, como uma lembrança, né? Que vai acompanhar
o autor que vai acompanhar o protagonista, também pode ser visto de uma maneira muito bonita. É triste, né? A ideia de uma criança, porque eu vejo o Pequeno Príncipe sempre como uma criança. É triste a ideia de uma criança resolver o suicídio, né? Porque a cobra morde ele, optar pelo suicídio, mas ao mesmo tempo a forma com que a morte, neste caso, é lida como estou deixando um peso material para trás, principalmente se você for ver o encontro dele com os caras lá nos planetas. O material, aquilo que não é realmente o importante para trás, para então atingir aquilo que eu amo, que seria a Rosa, né? Voltar para o lugar onde eu pertenço, encontrar aquilo que eu amo. É lindo, 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 lindo. É um amor, assim, é um arraso. É uma magia. E aí é muito louco, né? Porque depois o narrador, que é o protagonista, volta para o lugar onde estava o corpo do Pequeno Príncipe e ele não encontra o corpo dele. O que é muito louco, porque o corpo do Antoine de Saint-Exupéry nunca foi encontrado, né? Eu acho que encontraram em 2000 e pouco a medalhinha que tinha que os aviadores ou os soldados usavam com a sua identificação. Mas o corpo dele nunca foi encontrado. E aí finaliza-se o livro maravilhoso chamado O Pequeno Príncipe. Gente, ó, não dá. Esse livro é foda. Isso aqui é... E aí que me dói, né? Dói muito, cara, porque realmente foi aquela piada que a Dana Chloe fez no Barracos Históricos. Não, ele tem o Barracos Históricos para caber no Rios e tem o... Resumo das obras para caber no Rios, uma coisa assim. E ela faz o resumo do Pequeno Príncipe. Que é isso, assim, esse livro, ele é recheado de frases belíssimas, tá? Quando eu comecei a ouvir, eu achei meio brega, confesso, a narrativa em si. Mas depois, quando eu consegui me desvencilhar disso, eu percebi que não era brega, porque foi muito usado, foi esvaziado. As frases que esse livro traz, as coisas que esse livro te faz pensar, as temáticas que ele te faz pensar, foram temáticas que, infelizmente, foram muito esvaziadas em prol da comercialização desse livro. Incontáveis pessoas que nunca leram, que nunca pararam para perceber as reais mensagens que essa história traz, o quanto, na verdade, esse livro é um livro de cura para o próprio autor, né? É um livro de cura esse livro. Tá lá, estão botando camiseta pra vender na Riachuelo, sabe? Então, é foda. Então, eu entendo quando as pessoas olham pro Pequeno Príncipe e acham que já sabem do que se trata. E acham que já sabem o que é. Aquele livrinho que tem... Tu és responsável eternamente por aquilo que cativas, sabe? É isso daí. Não. Pequeno Príncipe é muito mais. É pra mim, sim, um livro de cura. É pra mim, sim, um livro de reflexão sobre como a gente vive nossa vida através de relacionamentos, através da convivência com as outras pessoas, o que realmente importa nesse mundo, o que é poder, o que não é, o que é o amor, o que não é, o que faz cada um de nós especiais. É isso que esse livro se trata. É lindo. Acho que eu já falei essa palavra 1 milhão de vezes aqui, mas olha, pelo amor de Deus, isso aqui é livro para ser lido por todo mundo, assim. Antes de morrer, leia Pequeno Príncipe. Não, mas não dê para uma criança. Dê para sua amiga que está fazendo, sei lá, 40 anos de idade agora e nunca leu O Pequeno Príncipe. Isso seria um presente que eu daria para um amigo que está trintando. Não, 30 anos não, que também é muito novo. Sei lá, tá fazendo 40, 43, 44, 52. Eu daria para essa pessoa que nunca leu O Pequeno Príncipe este livro, faria isso. Enfim, livrão. Eu sempre falo, né? Por livros assim que eu vivo. Por livros assim que eu fui alfabetizada. Mas enfim, recadinhos antes de ir embora. Antigamente a gente tinha newsletter, a gente não tem mais. Mas eu resolvi fazer o seguinte. Toda vez que tem um episódio novo, 1 ou 2 dias depois, eu solto lá no meu Instagram, @linolivro, um post, um carrossel com todas as citações que eu trouxe no episódio. E no final eu acho que tá dando mais certo assim, porque quando eu fazia isso com a newsletter, né? Só que quando eu soltava, eu não lançava de novo. E às vezes a gente tinha novos ouvintes que vinham, escutavam o episódio e não tinham acesso àquela newsletter que já tinha sido enviada.
Agora, se você é um novo ouvinte, muito obrigado por ter vindo por aqui. Você consegue ir lá no @LiviaMulder, Mulder de Arquivo X, lá no @LiviaMulder no Instagram, ter acesso a uma pequena lista das coisas das referências que eu trouxe nos episódios, tá bom? Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com seus amigos. Nós estamos nos principais agregadores de podcast pagos, outros gratuitos. Estamos aqui todas as segundas-feiras às 17 horas. Na última quinta-feira do mês tem episódio extra, tá bom? E eu espero que você tenha gostado desse episódio. Eu, com certeza, amei esse livro. Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.